Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Nas últimas classes, eu apontei que as nossas escrituras apresentam uma infraestrutura para os Vaidikas, aqueles que estão dispostos a aceitar as escrituras. E depois de apresentar a infraestrutura, as escrituras nos dão um curso de disciplina para a realização de todos os objetivos humanos, focando-se em moksha como objetivo final. E também apontei que este curso de disciplina pode ser classificado em 3, cada um sendo chamado de yoga. E 3 yogas apresentados pelas escrituras são Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga, dos quais nós vimos Karma Yoga na classe anterior. E ele não é nada mais do que a ação apropriada, mais atitude adequada. E a propriedade da ação é determinada por sua capacidade de dar crescimento interior. A propriedade da ação não é governada por sua capacidade de realizações materiais. Elas sempre foram consideradas incidentais. A propriedade é medida em termos de sua capacidade de proporcionar crescimento interior. E nós também vimos a atitude adequada, porque a atitude pode mudar a qualidade da ação. E a atitude também pode mudar a qualidade de nossa resposta ao resultado da ação. E, portanto, a atitude é tão importante quanto a ação em si. Isso é Karma Yoga, e isso foi discutido de forma muito elaborada na Gita, especialmente no 3º capítulo. Ele dedica-se exclusivamente ao estudo deste assunto. Então podemos ter uma ideia abrangente de Karma Yoga. Hoje, me proponho a ir para o próximo yoga, que chamo de Upasana Yoga. E Shankara, às vezes, o chama de Samadhi Yoga. Então, Upasana Yoga ou Samadhi Yoga? E qual é o propósito de Upasana Yoga? É um programa para tornar nossa personalidade adequada para a realização do Purushartha. Upasana Yoga é um esquema para tornar nossa personalidade adequada para a realização dos 4 objetivos. Purushartha Yogyatha Sampadhanarthan. Tornar minha personalidade digna dos Purusharthas. Assim como dizemos que um carro deve ser digno da estrada, um navio deve ser digno de navegar, uma aeronave deve ser digna de voar. Isso nós temos visto. Similarmente, a personalidade humana deve ser digna de Purushartha, porque toda a jornada da vida nada mais é do que uma jornada para atingir objetivos humanos. Não me pergunte o que são os Purusharthas, eu estarei em apuros. Então, é uma série sistematicamente desenvolvida. E eu presumo que você está familiarizado com as classes anteriores. Portanto, em linguagem simples, apresentarei o Upasana Yoga como um programa de condicionamento de personalidade. Assim como os esportistas têm programas de condicionamento antes de entrar em campo. Se você entra em um time de cricket, mas não consegue sentar ou ficar de pé direito, então como pode jogar? Então você deve ser condicionado para qualquer tipo de atividade. E da mesma forma, para a busca de Purushartha, minha personalidade deve ser adequadamente condicionada. Na Katha Upanishad, nossa personalidade é comparada a um veículo para atingir a meta. Assim como um veículo deve estar em condições adequadas para viajar e alcançar a meta com sucesso, nossa personalidade deve estar em condições adequadas. Vijnana Saradhiryasthu Manah Pragrahavan Narashodvana
paramapnoti tadvishnu paramam padam. Na verdade, uma seção específica da Katha Upanishad é dedicada ao programa de condicionamento da personalidade. E a Upanishad diz que somente essas pessoas podem atingir o objetivo da vida. Tadvishnoho paramam padam. Então, o Upasana Yoga é um programa de condicionamento, tonificação, organização e integração da personalidade. Eu usaria a palavra programa de condicionamento. E para esse propósito, nossas escrituras dividem nossa personalidade em diversas camadas para facilitar o manuseio. Porque somos uma personalidade complexa e, portanto, não podemos lidar com isso de uma só vez. Tem que ser subdividido em camadas para facilitar o manuseio. E esta divisão em camadas é feita de vários ângulos. Às vezes na forma de Panchakosha, Panchakoshakam, ou às vezes na forma de Shariratrayam. Diferentes métodos são usados. Mas para a conveniência do nosso estudo de hoje, dividirei nossa personalidade em 3 camadas, ou 3 aspectos, que devem ser cuidadosamente determinados. E esta divisão também é muito popular nos Shastras, e portanto também é muito importante. A primeira camada da nossa personalidade é Kayikam. Do ponto de vista do corpo físico, temos uma personalidade, e vou chamá-la de Kayikam, Kayika Ansha. E então o segundo aspecto da nossa personalidade é Vachikam, porque temos o órgão da fala muito desenvolvido, ao contrário dos animais, e portanto nosso órgão da fala não apenas indica a nossa personalidade, mas também influencia a nossa personalidade. E assim, Vachika Ansha deve ser tomada com cuidado. E finalmente, vem nosso Manasa Ansha, nossa personalidade psicológica, que é mais sutil, mais importante e extremamente difícil de lidar, mas que não podemos ignorar. E, portanto, nossas escrituras levam em conta essas 3 camadas de personalidade e também prescrevem programas para condicionar essas camadas. Nós vamos pegar uma por uma. A primeira é a nossa personalidade física, o nosso corpo físico. E todos sabemos que o corpo físico é o instrumento mais importante através do qual temos que realizar tudo na vida. Quer se trate de busca material ou de busca espiritual. O corpo físico é muito importante e, portanto, as Escrituras declaram uniformemente que nunca devemos negligenciar o corpo físico. Nunca negligencie sua saúde. E ao longo das Escrituras, temos orações e orações, e em muitos rituais, o sacerdote dirá: Aroga Drida Gathara Sampathyarthan Aroga Drida Gatharam. Não sabemos sânscrito e, portanto, não sabemos o que eles estão dizendo. Mas o que eles querem dizer é um corpo saudável, sem nenhuma doença. E isto não está apenas na porção materialista dos Vedas. Mesmo na porção espiritual do Vedanta Shantipatha, muitas orações são para uma personalidade adequada. Om Bhadran Karnibhai Shnuyamadevaha Bhadran Pashyama Kshabhiryatraha Sthirairangai Stushtuvagan Sastanubhehi Yashemai Devahitam Yadayuhu. Upanishad Kshantipada. Om Apyantu Mama Angani Vakpranas Chakshu Shrotran Athobalan Indrani Chassarvani. A partir disso, fica muito claro que a preparação física e a atenção a isso são extremamente importantes. Infelizmente, a saúde é algo que damos por garantido, até pegarmos alguma doença. Mas devemos sempre lembrar desta lei. A preservação da saúde é muito mais fácil do que tentar recuperar a saúde perdida. A preservação da saúde é menos dispendiosa e menos demorada.
enquanto que, uma vez perdida a saúde, tentar recuperá-la é mais demorado e mais caro também. É por isso que alguém disse muito belamente: aquele que não pode dedicar tempo voluntariamente à saúde, terá que ceder tempo forçado por causa da doença. Aquele que não pode dedicar tempo voluntariamente à saúde, terá que ceder à força ao tempo por causa da doença. E, portanto, a saúde é extremamente importante. E aliada à saúde, as escrituras falam de dieta, de exercícios, fala-se de todas essas coisas. Mas não precisamos recorrer às escrituras para isso, porque a própria ciência médica moderna fala sobre a manutenção da saúde. Eu não quero entrar em detalhes, só quero dizer uma coisa, que a saúde é importante. E não devemos encarar a manutenção da saúde como um mimo para o corpo. Ela se torna um mimo para o corpo quando você considera a saúde física como um fim em si mesmo. Uma vez que você considera a aptidão física como um fim em si mesmo, as escrituras apontam que você tem um fim maior. Ou quando buscamos saúde física para objetivos indignos, então as escrituras criticam. Mas a manutenção da saúde para objetivos dignos é sempre glorificada. E isso não é uma questão de mimos, mas de sadhana. E Krishna também fala sobre isso no 6º capítulo. Na Gita, o 6º capítulo é apenas uma forma de upasana yoga. E então, a próxima camada de personalidade que abordaremos é Vatika Ansha, condicionamento verbal, ou também chamado de Vak Tapas. Isso também é considerado extremamente importante. Shankaracharya, em seu Vivekachudamani, aponta: Dvaran Vang Nirodho Parigrahaha Nirashacha Nirehacha Yogasya Pratahaman Dvaran. O primeiro passo da busca espiritual é Vang Nirodha, condicionamentos verbais, a disciplina da fala. E o que você quer dizer com disciplina da fala? Como parte de Vak Tapas, Krishna, no capítulo 17 da Gita, fala sobre a observação de 4 fatores, 4 parâmetros. Assim como para a sua saúde física existem certos parâmetros, eles verão o pulso, verão a pressão, alguns itens eles verão. Se estiver tudo bem, você está saudável. Similarmente, para a saúde da sua personalidade da fala, Krishna diz: observe 4 parâmetros. E quais são eles? Anugneva Karam Vakyan, Satyan, Priyan, Hitan. Anugvedakaram, Satyam, Priyan e Hitan. O primeiro é Anugvedakaram. Certificar-se de que a nossa fala não machuca ninguém. Ahimsa no nível Vak. Esse é o primeiro estágio e requer muita pesquisa. Nós temos que descobrir quais tipos de discursos machucam outras mentes. E se você estudar, você poderá obter uma lista muito grande. Eu não quero entrar nos detalhes. Todas as formas de abuso, todas as formas de críticas, todas as formas de culpabilização, todas as formas de difamação, todas as formas de argumentos, são todos hinsa. E quanto mais você estuda, mais podemos encontrar outras coisas também. Um método muito fácil de descobrir é descobrir como eu me machuco com a fala dos outros. Se alguém diz que estou errado na frente de outras pessoas, eu não gosto que me digam que estou errado, embora eu esteja errado. Portanto, obtemos um valor. Nunca diga para uma pessoa que ela está errada, mesmo que ela esteja errada. Similarmente, você deve fazer uma lista, o que requer pesquisa e estudo. Eu não quero entrar nesse assunto, esse não é o propósito aqui. Portanto, observe o que machuca os outros. E depois de perceber que algumas formas de falas machucam outras pessoas,
O primeiro objetivo é evitar todas elas. E se eu achar que não consigo evitá-las, que tenho que machucar, que não há outro jeito, então eu devo fazer isso com tanto cuidado que a dor seja minimizada ou neutralizada. É assim como usar uma faca. Quando uso uma faca para cortar qualquer parte do corpo, é doloroso. Portanto, nunca devemos ferir uma pessoa com uma faca. Mas um médico descobre que às vezes isso é necessário. Então, o que um médico faz antes de cortar? Ele anestesia a pessoa, para que quando o corte for feito, a dor não seja sentida. Assim como um médico pode fazer a cirurgia adequadamente e até mesmo cortar o corpo quando necessário, da mesma forma podemos fazer uma cirurgia verbal, se tivermos cuidado. Então podemos anestesiar uma pessoa e fazer a cirurgia. Como? Eu não vou lidar com isso agora. Isso tudo está sob Vak Tapas. Então, nunca machuque outra pessoa. Este é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é Satyam. Satyam é veracidade. As escrituras apontam Satyam como uma das disciplinas mais importantes, que é um trampolim para alcançar Brahman, ou Deus, que não é outro senão Satyam. Então, somente falando a verdade, ou Satyam, podemos alcançar Satyam, absoluto, que é chamado de Deus, ou Ishvara. Satyam Eva Satyam Jayate. Satyam Eva Satyam Jayate. A verdade no plano empírico, por si só, o ajudará a conquistar a verdade no plano absoluto. Através da verdade empírica, você alcançará a verdade absoluta. A verdade empírica é uma disciplina verbal, e a verdade absoluta é Deus. Portanto, somente através de Satyam posso avançar no caminho espiritual. E cada asatyam, cada mentira, está me afastando de Deus. É por isso que a oração é Asato Ma Sadgamaya. Ó Senhor, leve-me para longe de Asat. Então, devo colocar em minha mente muito claramente: toda mentira me afasta de Deus ou da verdade. Qualquer que seja a cor da mentira. Quer seja mentira branca, mentira negra, mentira amarela, qualquer que seja a cor da mentira. Toda mentira me afasta de Deus e deve ser arrancada do meu coração. No momento em que compreendo isso completamente, minha mente fica sensibilizada para a inverdade. Pois sempre que conto uma mentira, fico perturbado. Então, devo sensibilizar a minha mente, a tal ponto de que toda mentira comece a me perturbar. E a perturbação deveria tornar-se profunda e duradoura. Na verdade, a Satyam deve se tornar como uma alergia que produz erupções cutâneas. Toda mentira deve produzir erupções mentais. Que um estado surgirá. A dor causada pela mentira é tão profunda que os benefícios obtidos pela mentira devem se tornar insignificantes. A dor causada pela mentira deveria tornar-se tão profunda que os benefícios obtidos através da mentira deveriam tornar-se insignificantes. E uma vez que o benefício causado pela mentira, o benefício entre aspas, causado pela mentira, deveria tornar-se tão insignificante que eu facilmente deixarei de mentir. Então, sensibilize a mente e torne-se alérgico à mentira. Só medie quanto às mentiras inevitáveis. Sempre gostamos de falar sobre exceções. Sobre isso, o que dizemos é: se a mente se tornar suficientemente sensível, compreenderemos que as chamadas mentiras inevitáveis são, na verdade, mentiras evitáveis. O que é uma mentira inevitável para uma mente grosseira se tornará uma mentira evitável para uma mente sensível. E depois de sensibilizar a mente,
Se ainda existirem mentiras inevitáveis, temos métodos de neutralizar esses males necessários através de prayaschitam, o que nada mais é do que sofrer voluntariamente. Sofrer dor voluntariamente é chamado de prayaschitam. Assim, através desses métodos de prayaschitam, podemos neutralizar as mentiras mínimas inevitáveis. Isso é Satyam Vratam. E isso é considerado muito importante. E então, o terceiro parâmetro de Vaktapas é Priyan. Priyan significa que sua fala deve ser agradável. Em termos de decibéis, significa o tom. Então, em vez de gritar, tenhamos a certeza de que quem está em nossa frente consegue ouvir, e não a pessoa na oitava casa para frente. Nós indianos temos o hábito de falar em voz alta. Então, palavras suaves, lentas, educadas e também gentis. Mangala Shabdha. Nunca use Amangala Shabdham, palavras que são desfavoráveis, palavrões, chamando os outros por nome de animais, burro, macaco. Pobres animais, eles não podem protestar. Portanto, desista de todo Amangala Shabdha. Você pode imaginar que seus discursos ou suas palavras estão sendo gravados. Tudo o que você falar será gravado e será tocado em público. Imagine. Então teremos que desistir da maioria das palavras. Então, seja Priyan, gentil, suave, educado. Esta é a terceira condição. E a quarta e última é Hitham. Significa ter certeza de que tudo o que falamos é bom para o ouvinte. Geralmente, quando falamos, estamos interessados em nosso bem. Isso é maravilhoso. Mas descubra se é bom também para o ouvinte. Na verdade, uma das piores formas de hinsa é falar quando uma pessoa não está interessada em ouvir você. Esta é uma das piores formas de violência verbal. E o fato amargo é que geralmente ninguém quer nos ouvir. Geralmente. E, portanto, certifique-se de que a outra pessoa está interessada em ouvir. E também nunca comece um discurso muito longo. Se tiver que falar muito, divida em pedaços de 3 minutos. E a cada 3 minutos faça uma pausa. Veja se a pessoa está interessada. E geralmente, depois de 3 minutos, uma das pernas da pessoa já está saindo. Ela está pronta para fugir. Ou ela quer ir embora, ou ela quer falar com você. Você tem que observar. Eu observei. Nunca tive a permissão para falar quando as pessoas chegam com tantos problemas ou situações. Mesmo que digam que querem me ouvir, quase nunca tenho oportunidade. Então guardo todos os conselhos para as classes, porque este é o único lugar que posso falar sem perturbação. Esta é uma lição muito amarga que aprendi. Pelo menos aqui eu posso falar, porque todo mundo quer desabafar na minha frente. E onde eu vou desabafar? Então ficarei louco se não tiver as classes. Assim, certifique-se de que a outra pessoa esteja interessada em ouvir você e que isso seja útil para ela. Isso se chama Hitham. Então você tem que observar esses 4 parâmetros. E geralmente, se observar, terá muito pouco o que conversar. Na verdade, a poluição sonora diminuirá. Então, isso é disciplina verbal. É a segunda camada da personalidade. E é muito, muito importante. E então a terceira camada, que é o que eu quero abordar, é Manasa Ancha, programa de condicionamento mental. Todas as formas de meditações estão incluídas no programa de condicionamento mental. As meditações não são os únicos métodos de condicionamento mental. Existem outros métodos também. Mas as meditações são os métodos de programação ou condicionamento mental. Na verdade, a palavra Upasana significa principalmente meditação para condicionamento mental.
Mas como a mente não pode ser controlada sem cuidar do corpo e da fala, nós incluímos o condicionamento corporal e o condicionamento da fala como passos no caminho para o condicionamento mental. Como a mente é um instrumento sutil, não é tão fácil controlá-la diretamente. E, portanto, você começa com disciplinas físicas e verbais, e depois chega a mente. Então, os dois primeiros tornam-se métodos indiretos para condicionar a mente mais tarde. É por isso que qualquer programa de meditação incluirá disciplina física, bem como disciplina verbal. Se você faz Ashtanga Yoga de Patanjali, embora o objetivo seja o condicionamento mental, ele fala sobre disciplinas físicas e orais. Se você pega o 6º capítulo da Gita, ele é intitulado Meditação, mas Krishna fala sobre Ahara Niyama. Então, o condicionamento mental requer condicionamento físico, porque o corpo e mente estão conectados, e a fala e a mente também estão conectadas. É por isso que, quando você estiver muito emocionado, tente falar devagar, suavemente. Se você estiver com raiva, tente falar devagar e suavemente. Você descobrirá invariavelmente que a velocidade de sua fala aumenta e também os decibéis, indicando o quê? Que suas emoções e sua fala têm uma conexão com a mente. E todas as doenças psicossomáticas revelam que sua condição mental e seu corpo físico estão conectados. E, portanto, nossa abordagem é que através do corpo e da fala, tentamos lidar com a mente. Portanto, Upasana significa, primeiramente, disciplina mental. E, secundariamente, também significa disciplinas físicas e verbais. E para nossa conveniência, podemos classificar todas as formas de meditação em 4 tipos. Todas as formas de meditação podem ser classificadas em 4 tipos com base no tipo de disciplina que você deseja inculcar na mente. O aspecto da mente que desejamos modificar. E quais são as 4 formas de meditação? A primeira é a meditação de relaxamento, que é qualquer forma de meditação em que o objetivo é relaxar a mente, e em particular, relaxar todas as outras partes do corpo em geral. Retirada física, retirada verbal, retirada sensorial. Você relaxa em todos esses níveis, culminando no relaxamento da mente. E hoje em dia, isso se tornou extremamente importante. Anteriormente não era importante porque geralmente a vida era relaxada e tranquila, especialmente na vida de aldeia. Então as pessoas não precisavam de meditação de relaxamento, porque já estavam relaxadas. Mas agora a vida está se tornando mais rápida e cada vez mais rápida, e você tem a globalização, você tem que interagir com o mundo inteiro, você tem que estar em contato com a América durante a noite, tem que estar em contato com a Índia durante o dia, por causa da diferença do horário. E assim a vida ficou com um ritmo tão acelerado que o estresse se tornou uma palavra muito, muito importante. Então, a meditação de relaxamento pode ser chamada de meditação desestressante. Meditação anti-estresse. Portanto, aprenda a sentar-se por alguns minutos todos os dias, apenas relaxando. Isso é necessário para a sua saúde física, é necessário para a sua saúde mental. Qualquer técnica ou metodologia que você usar, não importa. Tantas técnicas estão surgindo, tantas pessoas estão introduzindo isso, porque o estresse se tornou um problema sério. Algumas pessoas dão um mantra, algumas pessoas lhe dão uma técnica, algumas pessoas pedem para você observar a sua respiração. Você usa qualquer técnica ou simplesmente repete Shanti. Você repete a palavra Shanti e observa o significado da palavra Shanti. Isso em si é uma forma de relaxamento. Eu não vou dar os detalhes aqui,
porque a minha ideia é dar-lhe uma abordagem da visão chástrica. Então isto é uma forma de meditação. Ela não é fazer alguma coisa, é não fazer nada. Não fazer nada é o que você faz, entende? Não é fazer alguma coisa, é não fazer nada. E qual é o grande problema? É porque todo o tempo estamos fazendo alguma coisa. Se tentarmos não fazer nada, podemos acabar comendo um lápis. Inquietação. Essa inquietação deve diminuir. Acalme-se, acalme-se. E então, a próxima forma de meditação é a meditação focalizada, ou meditação de concentração, onde eu treino minha mente para desenvolver a atenção e a capacidade de concentração. A capacidade de focar em um campo por um período de tempo, quer se trate do campo material ou do campo espiritual. Na verdade, qualquer coisa requer concentração. Até mesmo os esportes exigem concentração. Xadrez exige isso, o estudo exige isso. Em última análise, ouvir uma classe de Vedanta também requer concentração. Portanto, meditação de concentração. E geralmente em nossas escrituras, eles prescrevem Manasa Puja, adoração mental ao Senhor, ou Manasa Parayanam, cantar algo mentalmente, ou Manasa Japa, cantar mentalmente o nome do Senhor. A diferença entre Parayanam e Japa é que Parayanam refere-se a cantar qualquer oração, e no Japa, apenas um nome do Senhor é usado. Todos os métodos são maravilhosos, e qualquer pessoa pode praticá-los para desenvolver a concentração. E depois, a terceira é a meditação de expansão. Eu aprendo a expandir minha mente para visualizar a totalidade da criação. Só então conheceremos nosso significado relativo, que nada mais é do que zero. Pensamos que somos as pessoas mais importantes do mundo e que uma vez que morrermos, o mundo ficará paralisado. Achamos que os nossos problemas são os piores problemas da criação. Temos uma perspectiva errada em relação à vida. E a situação e a perspectiva errada levam a respostas erradas. Tudo deve ser colocado em seu lugar. E só conhecerei meu lugar quando olhar para mim mesmo do ponto de vista da totalidade. É a meditação da própria criação. Imagine as estrelas, as galáxias, o céu, o sistema solar, os planetas, os continentes, os rios, as montanhas, os pássaros, os animais, depois os seres humanos, os 50, 60 quilos de matéria em decomposição, que é o corpo físico. Isso é chamado de Vishwarupa Dhyanam, porque consideramos a criação como a forma universal de Deus. Então, essa forma de meditação é a meditação de expansão, na qual visualizo a totalidade. E então, a quarta e muito importante forma de meditação é a meditação de valor, ou meditação de transformação. Tenho que provocar uma transformação interior total, mudando o meu padrão de pensamento. Geralmente negligenciamos nosso padrão de pensamento, porque é muito sutil e muito passageiro, e as outras pessoas não percebem isso. Portanto, você sempre pode escondê-lo. Mas você deve se lembrar que o nosso padrão de pensamento determina a nossa vida, nossa jornada e nosso destino. Como alguém já disse belamente, observe seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Observe suas palavras, elas se tornam suas ações. Observe suas ações, elas se tornam seus hábitos. Observe seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Observe seu caráter, ele se torna o seu destino. Portanto, o pensamento é a semente mais sutil que determina o seu futuro. Yatha bhavan tatha bhavati. Como você pensa, você se torna.
No Shastra é conhecido por duas palavras técnicas, Tatra, Krathum, Nyayaha, ou Brahmara, Keda, Nyayaha. Nunca negligencie a observação ou a consciência do seu padrão de pensamento. Ele determina o seu futuro. Portanto, é a transformação interna do nosso padrão de pensamento. E as Escrituras nos dizem qual é o padrão de pensamento que me levará ao objetivo espiritual. Ele é chamado de Daivi Sampad, no capítulo 16 da Bhagavad Gita. E também tem um conjunto de padrão de pensamentos conhecido como Asuri Sampad, que me afastará do objetivo espiritual. Como, por exemplo, depressão, impaciência, irritação. Em última análise, eles não são nada mais do que pensamento. E lembre-se que os pensamentos são como os tijolos que determinam a forma do edifício. Se a forma do edifício tiver que ser mudada, você terá que mudar a disposição dos tijolos. Se na música carnática um raga tiver que ser mudado, nós temos que mudar o swara. Se você tem que transformar sua vida, você tem que transformar seu padrão de pensamento. É por isso que eu mudo o meu padrão de pensamento e me visualizo como uma pessoa transformada. Então, eu sou paciente, eu tenho confiança para enfrentar minha vida. Isso é um padrão de pensamento. Se você repete o pensamento eu sou tímido e não tenho coragem, você será isso. Mas se você repete o pensamento eu sou confiante, então a confiança vem. Atualmente dizem que as doenças podem ser curadas apenas com saúde voluntária. E a mente é um instrumento poderoso com um tremendo Sankalpa Shakti. Esta meditação de valor é explorar ou utilizar nosso Sankalpa Shakti. Este é o quarto tipo de meditação. Assim, meditação de relaxamento, meditação de concentração, meditação de expansão e meditação de transformação. Transformação do nosso padrão de pensamento. Estas são as nossas 4 formas de meditação que irão condicionar a mente e tornar a minha mente saudável e digna de Purushartha. E então vem o tópico final. Não só estas personalidades devem ser saudáveis, isto é, o corpo, a fala e a mente. Não só devem ser individualmente saudáveis, mas o mais importante é, elas devem funcionar em integração ou coordenação. Não só o condicionamento é importante, mas a integração deles também é importante. E hoje se chama isso de trabalho em equipe. Tornou-se um grande tema. Um líder só é um líder quando pode promover o trabalho em equipe. Nos esportes também. Em uma equipe, se os indivíduos são maravilhosos, mas se não houver coordenação, essa equipe falha. Então temos que ter trabalho em equipe, porque nossa vida é um trabalho em equipe realizado pelo corpo, fala e mente. Eles não devem funcionar com propósitos contrários. Na verdade, toda vez que você mente, estamos quebrando a coordenação, criando uma divisão entre fala e a mente. A pontualidade é um método de desenvolvimento da integração. Quando você marca um horário, isso é a mente. E você marca o horário às 7 horas. E se às 7h30 você se pergunta se deve ir ou não, não há integração. A pontualidade é uma disciplina muito importante para integrar a personalidade. Isso é chamado Arjavan. É o trabalho em equipe da personalidade. Assim, a saúde individual e o trabalho em equipe ou integração devem ser cuidados. E o esquema prescrito pelos Shastras é o Upasana Yoga, também chamado de Samadhi Yoga, também chamado de Ashtanga Yoga. E é claro, não há cronologia entre Karma Yoga e Upasana Yoga. Pode ser que em um determinado estágio você esteja se concentrando mais em um, ou mais no outro, mas não há ordem cronológica.
Ambos são igualmente importantes. Então, este é o segundo curso de disciplina. E depois de passarmos pelo primeiro e pelo segundo, estaremos prontos e preparados para o terceiro e mais importante curso de disciplina, ou seja, Jnana Yoga, sobre o qual estudaremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.